Continuação da leitura do livro A Psicologia Financeira, lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade, de Morgan Housel, editora HarperCollins, capítulo 4, Compostos e Confusos. Lições de um determinado campo de estudo muitas vezes podem nos ensinar algo importante sobre campos não relacionados. Vejamos a história das eras glaciais, que compreende bilhões de anos. Para entender o que as eras nos ensinam sobre como fazer o seu dinheiro se multiplicar. Nosso conhecimento científico sobre a Terra é mais recente do que você imagina. Para compreender como o planeta funciona, muitas vezes temos que fazer perfurações profundas e não éramos capazes de fazer isso até bem pouco tempo atrás. Isaac Newton calculou o movimento das estrelas centenas de anos antes de entendermos alguns dos princípios básicos do nosso próprio planeta. Foi apenas no século XIX que os cientistas chegaram a um consenso em relação ao fato de que a Terra ficou coberta de gelo em diversas ocasiões. O volume de evidências era grande demais para que isso fosse negado. Ao redor de todo o mundo havia impressões digitais de um planeta outrora congelado, pedras imensas que foram parar em locais inesperados, leitos de rocha reduzidos a finas camadas. Há evidências deixadas claro que não houvera apenas uma era glacial, mas 5 distintas que éramos capazes de presumir. A quantidade de energia necessária para congelar o planeta, fazê-lo derreter de volta e congelá-lo mais uma vez é impressionante. O que afinal poderia ter causado esses ciclos? Deveria ser a força mais poderosa da Terra. E era, mas não da maneira como todos imaginavam. Havia diversas teorias sobre por que ocorreram essas eras glaciais. Para explicar sua enorme influência na geologia, as teorias eram igualmente grandiosas. Alguns acreditavam que o surgimento das cadeias de montanhas podia ter provocado uma mudança nos ventos, capaz de alterar o clima. Outros defendiam a ideia de que o estado natural da Terra seria o gelo, interrompido por grandes erupções vulcânicas que nos aqueciam. Contudo, nenhuma dessas teorias conseguia explicar o ciclo das glaciações. O surgimento de cadeias de montanhas ou algum vulcão enorme poderiam responder por uma era do gelo, mas não pela repetição cíclica de 5 vezes. No início do século XX, um cientista sérvio chamado Milutin Milankovic estudou a posição da Terra em relação a outros planetas e formulou a teoria das eras glaciais, que hoje sabemos estar correta. A atração gravitacional do Sol e da Lua afetam ligeiramente os movimentos e a inclinação da Terra em direção ao astro. Durante alguns momentos desse ciclo, que pode durar dezenas de milhares de anos, cada um dos hemisférios da Terra recebe um pouco mais e um pouco menos de radiação solar do que o normal. E é aí que começa a ficar divertido. A princípio, na teoria de Milankovitch, presumiu que uma leve inclinação nos hemisférios provocou invernos bastante rigorosos, frios o suficiente para congelar o planeta. Porém, um meteorologista russo chamado Vladimir Koppen se aprofundou no trabalho de Milankovitch e descobriu uma nuance incrível. Verões mais frescos e não invernos mais rigorosos eram os responsáveis pelo congelamento. Tudo começa quando o verão não é quente o suficiente para derreter a neve do inverno anterior. A base do gelo que se mantém favorece o acúmulo da neve no inverno seguinte, o que aumenta as chances de a neve permanecer no outro verão e provoca um acúmulo ainda maior no inverno subsequente. Essa neve perpétua reflete uma proporção maior da radiação solar, o que intensifica o resfriamento, traz mais neve e assim por diante. Dentro de algumas centenas de anos, uma camada de neve sazonal se transforma em uma camada de gelo continental, e por aí vai. O mesmo acontece no sentido oposto. Uma inclinação orbital que permite a entrada de mais luz solar derrete um volume maior da camada de neve no inverno. Ela então passa a refletir menos luz nos anos seguintes, provocando aumento nas temperaturas e que previne a formação da neve no ano seguinte, e assim por diante. Esse é o ciclo. O incrível aqui é que algo tome tamanha proporção a partir de uma mudança relativamente pequena nas condições climáticas. Você começa com uma fina camada de neve que sobrou de um verão mais fresco, como que ninguém se importaria. Então,
Em um piscar de olhos, em termos geológicos, a Terra inteira estará coberta por uma camada de gelo de quilômetros de espessura. Como disse a glaciologista Gwen Schultz, não é necessariamente a quantidade de neve que provoca a formação de camadas de gelo, mas o fato de que a neve permaneça, por menor que seja o seu volume. A grande lição da Era do Gelo é que você não precisa de uma força fora do comum para criar resultados fora do comum. Se algo começa a se compor, se um pequeno crescimento serve como combustível para o crescimento futuro, uma base inicial pode levar a resultados tão extraordinários que parecem desafiar a lógica. Esse desafio à lógica pode ser tão forte que você passa a subestimar o que é possível no final das contas. De onde vem o crescimento? E até onde ele pode levar? Com o dinheiro funciona da mesma maneira. Existem mais de 2.000 livros que falam sobre como Warren Buffett construiu sua fortuna. Muitos são maravilhosos, contudo, poucos prestam atenção à coisa mais simples de todas. A fortuna de Buffett não se deve apenas ao fato dele ter investindo bem, mas sim ao fato de ele ser um bom investidor, desde que era literalmente criança. Enquanto eu escrevo essas linhas, o patrimônio líquido de Warren Buffett é de 84,5 bilhões de dólares. Desse total, 84,2 bilhões foram ganhos depois de ele completar 50 anos, e 81,5 bilhões vieram depois dos 60, quando ele se tornou elegível para uma aposentadoria. Warren Buffett é um investidor fenomenal. No entanto, ao vincularmos todo o seu êxito à perspicácia dele em relação aos investimentos, deixamos passar um ponto fundamental. Esse ponto é o fato de que ele tem sido um investidor fenomenal há 3/4 de século. Se ele tivesse começado a investir quando estava na casa dos 30 e se aposentado aos 60, poucos teriam ouvido falar sobre ele. Façamos um pequeno exercício de imaginação. Buffett começou a investir com seriedade aos 10 anos de idade. Aos 30, ele tinha um patrimônio líquido de $1 milhão, ou 9,3 milhões em valores de hoje, corrigidos pela inflação. Mas e se ele fosse uma pessoa mais comum, passando a adolescência e seus 20 anos, explorando o mundo em busca de suas paixões, e aos 30 seu patrimônio líquido fosse, digamos, de $25 mil? E digamos que, mesmo assim, ele tivesse tido os retornos extraordinários que consegue gerar 22% ao ano nos seus investimentos, mas tivesse parado de investir e se aposentado aos 60 para jogar golfe e passar tempo com os netos. Qual seria uma estimativa aproximada de seu patrimônio líquido hoje? Bem, não seria 84,5 bilhões de dólares. Seria de 11,9 bilhões. Milhões. Ou seja, 99,9% menos do que é o patrimônio líquido real hoje. Em termos práticos, todo esse sucesso monetário de Warren Buffett pode ter vinculado a base financeira que ele construiu na adolescência até a sua longevidade, em que ele manteve durante a terceira idade. Sua habilidade é saber investir, mas seu segredo é o tempo. É assim que a composição funciona. Vejamos isso de outra forma. Buffett é o investidor mais rico de todos os tempos, mas ele não é propriamente o melhor, pelo menos em termos da média de retornos anuais. Jim Simons, chefe do fundo de hedge Renaissance Technologies, tem ganhos de uma taxa de 66% ao ano, desde 88. Ninguém chega perto dele nesse recorde. Como acabamos de ver, Buffett acumula cerca de 22% ao ano, um terço desse valor. Enquanto escrevo, o patrimônio líquido de Simons é de 21 bilhões de dólares. Ele é, e eu sei o quanto isso soa ridículo, dados os números dos quais estamos lidando, 75% menos rico do que Buffett. Por que a diferença se Simons é um investidor melhor? Porque Simons só assumiu esse risco de investimento, esse ritmo, depois dos 50. Ele teve menos da metade do tempo de Buffett para fazer seus investimentos renderem. Se James Simons viesse mantendo seu percentual anual de retorno de 66% por 70 anos, que é o período em que Buffett construiu sua riqueza, a fortuna dele seria, por favor, respira fundo, 63 quintilhões, 904 trilhões, 783 trilhões,
780 bilhões, 748 milhões, 160 mil dólares. Ou seja, possível. Essa cifra é impressionante e inacreditável, mas é o fato que as coisas que parecem ser pequenas mudanças nas premissas de crescimento podem levar a números impressionantemente inacreditáveis. Assim, quando estamos estudando os motivos pelos quais algo se tornou tão poderoso, seja porque uma era do gelo se formou ou porque Warren Buffett é tão rico, com frequência ignoramos os principais fatores que impulsionam o sucesso. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que, quando viram uma tabela de juros compostos pela primeira vez, ou ouviram uma daquelas histórias sobre como você teria mais dinheiro ao se aposentasse e começasse a economizar na casa dos 20, em vez de fazê-lo na casa dos 30, aquilo provocou uma mudança na vida das pessoas. Mas provavelmente, talvez não. O que talvez aquilo tenha provocado foi uma surpresa, porque, intuitivamente, os resultados não parecem estar certos. O pensamento linear é bem mais intuitivo do que o pensamento exponencial. Se eu pedir que você calcule de cabeça 8 mais 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 8, você pode fazer isso em alguns segundos, vai dar 72. Só que se eu pedir para você calcular 8 vezes 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 8, sua cabeça vai entrar em parafuso, porque esse cálculo resulta em 134.217.728. A IBM desenvolveu um disco rígido de 3,5 megabytes na década de 50. Na década de 60, a coisa começava a passar por algumas dezenas de megabytes. Na década seguinte, o Winchester da IBM tinha 70 megabytes. Então, os discos ficaram exponencialmente menores em termos de tamanho, mas com maior capacidade de armazenamento. Um PC típico da década de 90 tinha uns 200 a 500 megabytes. E então, boom, a coisa toda disparou. Em 99, o iMac da Apple passou a vir com um disco rígido de 6 gigabytes. Em 2003, 120 gigabytes. Em 2006, 250 gigabytes. Em 2011, o primeiro disco rígido de 4 terabytes. Em 2017, discos rígidos de 60 terabytes. Em 2019, discos rígidos de 100 terabytes. Recapitulando, de 50 a 90, ganhamos 296 megabytes. De 90 até hoje, ganhamos 100 milhões de megabytes. Se você fosse um otimista em relação à tecnologia na década de 50, poderia ter previsto que o armazenamento se tornaria 1000 vezes maior. Talvez 10.000 vezes maior, fazendo uma estimativa bem ousada. Poucos teriam dito 30 milhões de vezes maior. E eu vou estar aqui para ver isso. Mas foi o que aconteceu. A natureza contra-intuitiva da composição leva até o que inteligente de nós pode ignorar, a ignorar o seu poder. Em 2004, Bill Gates criticou o recém-lançado Gmail, questionando a necessidade de 1 GB de armazenamento. O jornalista Steven Levy escreveu: apesar de sua familiaridade com tecnologias de ponta, a mentalidade de Gates estava ancorada no antigo paradigma do armazenamento como uma mercadoria que deveria ser conservada. As pessoas nunca se acostumam com a rapidez com a qual as coisas mudam. O perigo aqui é que, quando a composição não é intuitiva, nós muitas vezes ignoramos o seu potencial e nos concentramos em outras formas de solucionar os problemas. Não porque estejamos racionalizando demais, mas porque quase nunca paramos para refletir sobre o potencial da composição. Nenhum dos 2.000 livros que esmiuçam o sucesso de Buffett é intitulado "Esse cara tem investido consistentemente durante 3/4 de século", mas sabemos que essa é a chave para a maior parte do sucesso dele. Essa matemática só é difícil de ser assimilada pelo fato de não ser intuitiva. Existem livros sobre ciclos econômicos, estratégias de negócio, e negociação e apostas setoriais. No entanto, o livro mais poderoso e importante deveria se chamar Fique Quieto e Espere. Teria apenas uma página, com um gráfico de crescimento econômico de longo prazo. Em termos práticos, a conclusão é que a natureza contra-intuitiva da composição pode ser responsável pela maior parte das negociações frustradas,
das estratégias ruins e das tentativas de investimento bem-sucedidas. Não se pode culpar as pessoas por dedicar todo o seu esforço de fazer e de aprender para tentarem obter os retornos mais altos dos seus investimentos. Intuitivamente, parece a forma mais certa de enriquecer. No entanto, obter os retornos mais altos não faz com que o investimento seja obrigatoriamente bom, porque os retornos mais altos tendem a ser sucessos únicos que não se repetem. Um bom investimento está relacionado à obtenção de retornos excelentes que pode ser mantido e repetido por um longo período. É nesses casos que a composição faz o seu melhor. O oposto disso, obter retornos altíssimos que não podem ser mantidos, provoca histórias trágicas de perdas gigantescas. Vamos ver uma delas no capítulo seguinte. Capítulo 5, ele se chama Ficar Rico versus Continuar Rico. Mas a gente lê no próximo áudio. Tchau, tchau.